você pode ter uma noção geral do contexto ali histórico e tudo. E eu queria dar aqui os créditos ao Gil. Ele nos passou esse material, ele sugeriu lá no grupo da igreja, e eu achei, até comentei na aula passada, fenomenal, é, não só a qualidade da produção do material, da ilustração, da animação, mas o conteúdo, sabe? Eu senti assim, tem uma unção nesse negócio. Eu não sei se quem assistiu sentiu a mesma coisa, mas tem uma unção nesse negócio. Eu gostei demais. Então, nós vamos ver um pouquinho só, contextualizar a aula passada, e daí nós já faremos as salas, tá bom? Nós vamos ter 3 salas, alguns alunos vão ficar comigo, outros vão ficar com o Marcelo, com o professor Marcelo, e outros com o professor Sérgio, tá bom? Cria só 2 salas, lembra, tá? Isso. Eu criei 2 Tá. lá, daí a gente só vai espalhar. Lembrando que, assim, eu já vou recomendar você a não se apegar com os seus amiguinhos de sala. O nosso teste, Ah, o nosso teste ah, nessa experiência do curso é fazer um rodízio. Então, você vai passar por todo mundo aqui. Eu acho que pode ser Aqui minha... legal essa experiência. E pode ser que repita de novo. Então, fica, Eu vou ficar tá em pegada aberto. aqui. Ó, vamos separar eu esse queria só, casalzinho aí na turma. Ó, se Sérgio e eu Priscila queria aí só gostam de fazer um ficar junto. incentivo para os colegas, para os nossos irmãos, para, se puderem utilizar as câmeras, gente, é muito melhor a gente ver Eu a carinha de prefiro. vocês. Obrigado, Nós já Marcelo. estamos tão longe. Eu prefiro que abram as câmeras. A Aí gente já está tão assim longe e não se você vê deixa me tão ver. ruim. Isso, que lindo. Olha só, o Taiguara tá lindo. Eu estou com a saudade de ver o Taiguara. Deixa eu ver se seus olhos Pois verdes. é. É sério, gente, por favor, abram as câmeras de vocês. Só se for assim, nossa, eu não posso mesmo de jeito nenhum, né? A Cid estava com um probleminha, né? Foi semana passada, né? Semana Não, retrasada, mas já tá Semana linda, retrasada, ela ó. não podia abrir a câmera, ela preferia, né? Tá? E foi justificado. Mas façam o possível, assim, de coração para abrirem, para a gente poder se ver, isso é tão importante. Então, vamos lá. Eu vou Ô, compartilhar a tela com vocês, para a gente seguir nosso outra trabalho. dica. Quando tiver o Lécio falando, vamos desligar os nossos microfones, porque aí evita esse loop que está dando, tá bom? Isso. Cortem os mics aí. Você está ouvindo bem, Sávio? Está tranquilo aí, querido? Tranquilo. Jóia, tudo bem. Então, todos apostos. Salve, Dani, bom dia, se querido. puder Seu desligar pai... o seu microfone está dando loop, Salve. Na verdade, está tentando usar um outro notebook velho aqui, porque a tela dele é maior e eu conseguiria ver o chat, as coisas, mas infelizmente interfere. Então, tá. Hoje à vamos da tarde, estaca Salve, a zero. gente marca para a gente praticar um pouquinho, para a gente configurar isso tudo aí junto com você, tá bom? Combinado? Se você Ok. quiser. Vamos lá. Dani, querido, teu pai, o irmão David, né? Ah, tá aqui ele, tô vendo aqui. Bom dia, querido, tudo bem? Ele tá ouvindo, será? Fala, Davizão. Tá ouvindo, Davi? É Davi, né? Não está mostrando nem bico, Talvez sim. Vamos lá, então. Eu vou passar o vídeo e daí daqui a pouco a gente volta, fala mais um pouquinho e já vai para as salas. Quem é aquele louro, Léo? Taiguara, é? Bonitão. Vamos lá, então. Prontos? Um dos primeiros relatos sobre Jesus de Nazaré, a sua vida, morte e ressurreição, foi escrito por um homem chamado Lucas. Nós conhecemos esse relato como o Evangelho de Lucas, mas Lucas continuou a história em um segundo volume, chamado Livro de Atos. Esse livro gira em torno do que Jesus continuou fazendo após a sua ressurreição. Atos começa com os discípulos reunidos com Jesus, que acabara de voltar à vida, que é algo incrível de se imaginar. E durante semanas, o Jesus ressurreto continuou ensinando a eles sobre o seu reino de cabeça para baixo, a nova criação que ele iniciou através da sua morte e ressurreição. Isso é algo emocionante, e os discípulos estavam prontos para divulgar este reino para o mundo. No entanto, Jesus manda que eles aguardem e permaneçam em Jerusalém até receberem um novo tipo de poder, e assim possam ser fiéis testemunhas de Jesus e seu reino. Então ele diz que sua missão vai começar em Jerusalém, depois seguirá para a Judéia e Samaria, e de lá para as nações. Isso é como um roteiro para o livro inteiro de Atos. Em seguida, os discípulos viram Jesus entronado como rei de toda a criação.
Então os discípulos aguardam, se perguntando quando esse poder virá. Chega a época do Pentecostes. O Pentecostes é uma festa israelita antiga que ocorre no início do verão, e milhares de judeus peregrinos voltavam para Jerusalém vindos de todas as partes do mundo. E vários idiomas e culturas se juntavam na cidade. Os discípulos estão reunidos em uma casa que, de repente, é preenchida por um poderoso vendaval e fogo. O fogo se reparte em línguas de fogo que pairam sobre a cabeça das pessoas. Mas o que é tudo isso? Lucas está tocando num tema repetido do Antigo Testamento. Quando Deus se manifestou de forma parecida no Monte Sinai, ele fez uma aliança com Israel e lhe deu os 10 mandamentos. Mais tarde, quando a glória de Deus se manifestou na forma de uma coluna de fogo, ela preencheu o tabernáculo quando Deus veio habitar entre eles. Mas era somente uma coluna de fogo, não muitas. Isso mesmo, Lucas está apontando um fato importante aqui. Essa é a presença pessoal de Deus no templo, o Espírito de Deus que foi predito pelos profetas de Israel. E agora iria habitar no novo templo do corpo de Jesus, ou seja, no seu povo. Eles se tornaram pequenos templos móveis, onde agora Deus iria habitar. E eles começaram a contar histórias sobre Jesus em idiomas que não conheciam antes. Mesmo assim, os visitantes conseguem entendê-los. O que estava acontecendo? Bem, Pedro se levanta e explica que esse é o cumprimento da esperança de Israel com base nas Escrituras. O plano de Deus sempre foi usar a família unificada de Abraão para trazer paz e justiça ao mundo. Mas as tribos de Israel haviam se espalhado por causa do exílio. Agora, aqui no Pentecostes, representantes de todas as tribos se reúnem e são apresentados ao seu Messias, o Jesus crucificado e ressuscitado, para que agora possam se tornar o povo restaurado de Israel. E milhares deles começam a seguir o caminho de Jesus. O que nos leva ao relato de Lucas sobre os 2 templos. Ao templo que Herodes construiu em Jerusalém, onde os discípulos de Jesus vão adorar como os demais israelitas. Mas agora também há o templo de Jesus, que consiste em pessoas. Esse templo está se reunindo em lares por toda Jerusalém. E essas pessoas estavam vivendo as suas vidas de uma maneira radicalmente nova. Certo, pense nisso. Muitos desses peregrinos nem são de Jerusalém. Eles formaram essas novas famílias, onde todos dependiam uns dos outros. Sim, as pessoas estavam vendendo as suas coisas e cuidando dos pobres que viviam entre elas. Elas tomavam as refeições juntas. Elas faziam suas orações diárias juntas. Elas estavam aprendendo com os apóstolos o que significava viver como se Jesus fosse o verdadeiro rei do mundo. E deve ter sido emocionante. Mas nem tudo é diversão e brincadeira. Ser templo de Deus é coisa séria, assim como no Antigo Testamento. Talvez você conheça essa história estranha no livro de Levítico sobre 2 sacerdotes que desrespeitam a Deus no templo e morrem repentinamente. Bem, Lucas inclui aqui uma história semelhante de 2 discípulos que desonram o Espírito de Deus neste novo templo. E eles... Ok, queridos, eu vou pausar aqui, porque como a gente ainda vai entrar nos capítulos seguintes, estavam gostando do desenho de manhã, né? Matou a Muito saudade de legal, assistir velho. TV Globinho, né? A gente vai deixar isso para a gente vai entrar nos novos capítulos agora. Hoje é a aula, ainda é uma aula mais light, tal, 2 capítulos, mas a partir de domingo que vem a gente vai entrar numa maratona de 5, 6 capítulos juntos, né? Um conglomerado de capítulos ali. Então, aí a gente vai deixar para assistir o restante, para ficar aquele gostinho de quero mais para a próxima aula. Tá ok? Eu ainda estou compartilhando a tela ou não mais, né? Deixa eu só... Ainda estou, né? Tá sim. Pronto. Tá aparecendo seu e-mail. Ah, agora saiu. E vamos fazer agora, então, a breakout rooms, as salas. Deixa eu ver aqui. Sala 2 vai ficar com o pastor Marcelo, tá bom? E vai aqui. Aqui. Os últimos serão os primeiros. Bom dia, pastor Levi. 5, 6, 7, 8, 9, Bom 10, dia. 14. Opa, 4, 5 Levi. para cada um. E Estamos só no pão de queijo aqui, rapaz. E aí? Sergio. O mineiro. Pronto. Bom dia, amor. 3 vai ficar isto. Bom dia, Miriam que falou? Foi essa charmosa. Fui eu. Deixa eu ver, eu vou ficar com... Minha gata. Bom dia, Miriam, tá bonita. Eu Amor, o acho- Fernandinho tá aí na sala, olha que legal.
Até o Taiguara mostrou a cara, que coisa linda. Gente, quem entrar agora, tá o Rodolfo aí, né, Rodolfo? Quem entrar agora, eu vou alocando nas classes. Eu acho que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá na média. Daí a 16. gente vai. Pronto. Eu cliquei em Open Rooms, Marcelo, tá certo? Agora cada um tem que clicar para entrar na sala, né? E aí eu fecho a sala aqui, eu tô assim com a pergunta, close rooms, close all rooms, né? Fecho todas as salas ou broadcast message para todo mundo, né? Envio uma mensagem para todo mundo. A Dani já entrou. Isso, agora vocês têm que entrar. Estão entrando. Onde é que tá esse link? É para clicar? Fernando, Sidneia, Miriam, Sérgio e Priscila, sala 3. Marcelo, Gil, Milene, Edna e Dani, sala 2. Mas eu não tô vendo. E o restante, fica todo mundo comigo aqui. Eu não tô vendo. Tem gente chegando, eu vou ter que colocar nas salas aqui. Bom dia, Sara, tudo bem? Bom dia. Sara vai ficar comigo. Rodolfo, vou colocar na sala com o pastor Marcelo. Bom dia, Jaissen. Peraí, amor, que eu já... Amor, você tá na sala 2. A sala... Não, é porque eu não tô vendo esse link. É um link? Pois é, agora tu me pegou. Eu vou aí. 4, 5. Não, fica aí mesmo, não vai adiantar muito não, que eu tô mexendo aqui. A Sara está comigo, o Marcos está comigo. Humberto, o Davi está com 2... Pronto, ela já foi. O restante está aqui comigo, ok. O Rodolfo está aqui, né? Rodolfo, está ouvindo, querido? É que demora um tempinho, agora eu entendi. Demora um tempinho para o pessoal ir para as salas. Bom dia, é Davi, né, querido? Fala, Davi ou David? Davi. Davi. Eu estou aqui lendo David aí. Ok, Edna, tá ouvindo, querida? Você está aí pertinho do maridão? Edna, se tu quiser, eu te coloco em outra sala, tá? Ou sabe, eu coloco ele em outra sala, para não ficar o casalzinho aí, ó. Não vale, não. Bom dia, Vera Aline está chegando aí. Já estou ouvindo. Bom dia, Vera. Tudo bem? Estávamos sentindo sua falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se chegar mais alguém, daí a nossa é a sala 1, só que ela está sem nome. Aí eu não vou mexer com isso agora, não. Gente, vamos lá para a gente aproveitar bem o nosso tempo. A gente já até passou um pouquinho demais, demorou. Vou compartilhar com vocês o nosso slide aqui da aula de hoje. Deixa eu só fechar a porta aqui. Oi, papai. Não pode deitar, filha. Dorme mais. Queria patinar no gelo no shopping. Tá bom, filha. Que a gente não pode ir no shopping. Tá tudo fechado. Ok, gente. Não tá fechado. Já, Não tá filha. aberto. Tá bom. Gente, vocês estão vendo o slide aí? Tá aparecendo para vocês? Bárbara, tá aparecendo? Sara? Tá aparecendo. Ok, gente? A ideia aqui é a gente ser bem participativo. Vai ser um pouquinho diferente daquela aula do ano passado, todo mundo, né? Os slides vão nos guiar aqui, mas a ideia é cada um compartilhar o seu aprendizado.
Eu imagino que todos leram, né, Atos, capítulo 3 e 4. Então, a partir disso, a gente começa a compartilhar a experiência da leitura, né, o seu aprendizado. Nós vamos ter alguns minutos para isso. Eu vou começar para poder dar o start aqui, né, e vocês poderem pegarem carona juntos. Deixa eu abrir aqui a minha anotação. Eu gosto de me guiar por ela. Pronto. Pronto, aqui. A minha tela tá travada. Gente, Ah, só voltando um pouquinho, esse livro eu estava pesquisando, né, nas pesquisas que alguns alunos mandaram sobre Lucas, alguns falaram, né, que ele foi escrito ali entre o ano de 80 depois de Cristo, 60. Aí eu abrangi, assim, fiz a média geral entre 60 e 95. Foi o tempo que ele foi escrito, né? Então, depois que Jesus morreu, ressuscitou, teve toda aquela tudo que a gente vai aprender, nós vamos conhecer mais aprofundada as experiências do apóstolo Paulo, missionários e tudo mais. E daí, bem depois que é escrito tudo isso, eu acho isso muito interessante, né? Não tinha ali alguém na hora acontecendo e necessariamente já registrando. Pode ser até que sim, né? Mas graças a Deus que tem essa cultura dos registros, né? Gente, eu acho que eu ativei alguma coisa aqui de rabiscar, quer ver? Vamos lá. Capítulo 3, a cura de um coxo, vai do versículo 1 ao versículo 10. Quem não conhecia, por acaso, essa história da cura do coxo? Vocês estão me ouvindo bem? sim. Sim. Alguém aqui, por acaso, não conhecia esse relato? Ó, se vocês quiserem, não sei se vocês estão com a Bíblia aberta aí, acompanhar passo a passo na Bíblia, pode ser interessante também, tá? Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Algo que a gente pode observar aqui, que é interessante nesse texto, a seguinte frase no versículo 3, a gente não vai ler toda, porque eu quero dar ênfase em outro bloco, mas aqui no versículo 3 diz assim, perdão, versículo 5, tá? Eu coloquei 3 aqui, mas é 5. Deixa eu corrigir. Confiram aí na Bíblia de vocês. Versículo 5. Ó. E Pedro com João, estou no 4, fitando os olhos nele, disse, ó, é o 4 e 5. 4 e 5. Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aquele homem era um coxo aleijado, né? De nascença, importante frisar isso, que já era costume. Todo dia alguém levava ele lá para a porta do templo para pedir esmola. Era a vida dele. Imagina, não sei quantos anos ele tinha, mas se tivesse 30 anos vivendo isso, se fosse 50 anos vivendo aquela experiência. E um dia comum, todo mundo estava entrando ali para orar, para fazer sua dedicação a Deus no templo, e naquele dia em especial, tanto que nós saímos do capítulo 2 dizendo que a igreja estava reunida, eles partiam pão, eles tinham tudo em comum, uma graça de Deus estava sobre o povo, a igreja estava crescendo, e o versículo 1 do capítulo 3, certo dia, Pedro e João estavam indo e tal. Então, nesse dia específico, esse homem faz esse pedido. E aqui no 4, ele fala assim, olhando para... e Pedro, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Isso fala um pouquinho, queridos, da importância de nós, agora, mesmo sendo, né, éramos pecadores, agora fomos justificados, estamos agora nessa batalha
contra a carne, contra o pecado, uma luta diária lá de Gálatas 5, né? Do espírito contra a carne. Mas ainda assim, só que agora nós temos algo especial. Os discípulos não eram mais aqueles homens comuns, eles eram comuns, inclusive nós vamos ver mais para frente, iletrados, homens pescadores, no caso de Pedro e João, mas eles puderam dizer agora para aquele homem, olha para nós, porque agora tem algo diferente em nós. Não é mais o Pedro e o João aqui que está falando, tem algo diferente dentro de nós. Pode olhar para nós. E a gente pode ver, por outro lado, também Pedro e João dizendo, olha, nós somos simples, olha para nós também somos como você, né? E nós temos essa responsabilidade que Paulo também fala mais lá para frente, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na verdade, isso é uma responsabilidade que nós temos. Tem gente que diz assim, né? Aquele ditado, olha, não faz o que eu faço, não, né? Não me usa como exemplo, não. Não sei se eu estou falando certo o ditado. É mais ou menos assim, né? Como é que é? Eu queria que vocês participassem, gente. Eu não quero falar sozinho, não. Como é que é É um dito popular, tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, uma coisa assim, né? Eu sou ruim, estou parecendo um Chapolin, né? Na hora de citar as frases. Mas tá errado, para nós cristãos não serve, para nós cristãos deveria ser isso. Olha para nós, olha para a nossa vida. Pela graça de Deus, é claro, né? Não pelo nosso poder próprio. E no verso 6, tem algo fenomenal que Pedro fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, porque o que aquele homem estava esperando, né, nós vimos que a expectativa dele era receber alguma coisa, dinheiro, né, alguma esmola, alguma coisa. E Pedro fala, não tenho, no verso 6, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Olha só o que nós temos. Pelo poder do nome de Jesus. Tem aquela canção, né? Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Eu acho que isso é algo que nós ainda, como igreja, não utilizamos da forma correta ou não acessamos todo o poder que há no nome de Jesus. A Bíblia fala mais lá para frente, em Atos mesmo, não vou recordar agora o endereço do versículo, que não há outro nome, né, nem no céu nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, né, exaltando o nome e o poderio de Jesus. Nós carregamos esse poder. Ele habita dentro de nós. E isso é sensacional. Podem comentar. Isso mesmo, que bom. Jaisen quer comentar, Veraline. Eu queria que vocês abrissem o vídeo, gente, porque fica tão ruim olhar só o nome de vocês aqui. Deixa eu ver o rosto de vocês, vamos interagir aqui na sala. Você quer comentar alguma coisa, Salvo? Posso comentar? Fica à vontade. Deixa eu ver se está aberto meu som aqui. Está aberto meu som aqui. Está aberto, estou te ouvindo. Então tá ótimo. Engraçado que a gente vê a participação de Pedro nesse episódio e começa a lembrar também de como Jesus ele atuava nessa mesma dimensão espiritual, né? Então, aquele cego de nascença, o coxo que foi descido naquela cama sobre o teto. E gente, da minha parte, assim, eu fico, confesso aos irmãos, frustrado, entendeu? Nos tempos atuais, nos tempos em que vivemos hoje, eu me frustro no sentido de poucas vezes vivenciar essa dimensão espiritual que a igreja original, lá do início, e o próprio Jesus ensinou, vivenciou e escreveu que aquele que crê nele farão obras iguais e maiores. E esta deficiência, digamos assim, nos nossos dias, será que é Deus que não quer agir? Ou será que a deficiência é nossa?
que tá faltando, o que mudou em relação à igreja e a nós. Então, a gente começa a fazer essa autoanálise, essa crítica, né, de que como a igreja... Deixa eu te fazer uma pergunta, sabe? Desculpa te interromper, mas está dentro do que você está falando. Na sua opinião, e serve para todo mundo, gostaria que os irmãos comentassem também, qual o motivo disso? Por que nós não acessamos esse poder? Por que nós não estamos manifestando esses milagres, né? Esse mover de Deus naturalmente, né? A gente percebe que em Atos era natural, né? Isso acontecia, era o dia a dia dos irmãos. O que você acha? Em primeiro lugar, existe uma interferência do mundo na igreja, uma interferência que talvez naquela época não tivesse as vaidades do mundo, a concupiscência da carne, tudo que o mundo, né, nos oferece, e isso vai tomando lugar no meio do corpo da igreja, e isso vem, como se diz, esfriando, apagando o espírito. E outra coisa também que é bíblica é que nós, queiramos ou não, vamos ver a palavra do Senhor se cumprir. A palavra prevê que virá dias em que as pessoas vão esfriar, o amor de muitos esfriarão. E a questão também é que a igreja vive o tempo da apostasia. Então, assim, isso é bíblico, isso é previsto, isso está escrito lá na carta de Paulo, e que, se você for verificar, você vai ver que a igreja está vivenciando a apostasia de uma forma como nunca antes na igreja havia acontecido. Então, eu considero o mundo e essa apostasia, o esfriamento, né, situações no meio da igreja, divisões e proselitismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e hoje nós numa outra proporção, vivemos, né, se você vê, por exemplo, numa rua, aqui em Montes Claros tem uma rua que tem 10 igrejas na mesma rua. E, assim, se você for em uma igreja, se eu passar, né, se uma pessoa passar na porta de uma igreja, nem a paz do Senhor ela dá lá para a pessoa que está lá na porta, porque são, entre aspas, são adversários, concorrentes. Entendeu? Então, assim, é uma situação que cada tribo, cada feudo se fechou em si mesmo, e com uma prerrogativa de exclusividade: eu que tenho autoridade, eu que tenho a revelação, eu que estou certo, isso e aquilo outro. E essa situação ela tem um outro fundo, que hoje é vergonha, né, no meio dos gentios, que é o comércio que virou, entendeu? Que é essa situação de arrecadação e de metas e disso e daquilo, e que a coisa ficou tão esquisita que eu acredito que o Espírito Santo ele está entristecido e vai se apagando. Então, infelizmente, é uma realidade em que nós precisamos clamar a Deus e buscar a Deus para poder guardar a fé. Amém. Guardar a fé, porque a situação, assim, no geral, não está, como se diz, não está abençoada, não. Está um negócio, tá igual a política, entendeu? Está igual a política brasileira, está um negócio esquisito. Entendi. Então, eu atribuo essa escassez da palavra de Deus, da palavra profética, do poder, da manifestação do poder, a essa situação, né, no meio da igreja, entendeu? No meio da igreja, que eu falo, não é da nossa igreja, assim, não é desse grupo, no meio da igreja como um todo.
E, em último lugar, a gente sente falta, por exemplo, de homens que realmente se apresentem, homens que se apresentem como referência de autoridade no meio da igreja. Se você, assim, naquela época, você tinha Pedro, que era referência, você tinha João, você tinha gentios Paulo, Barnabé, Marcos, Lucas, mas hoje, qual que é a referência do cristianismo hoje? Pessoas que podem se levantar, né, adiantando um pouco, pode se levantar diante de Ananias e Safira e dar uma palavra dura igual Pedro fez. Então, assim, está faltando essas referências, está faltando esses homens e mulheres, né, que têm essa autoridade. Então, essa coisa ficou muito solta, né, porque muitas coisas são faladas, muitas coisas, né, são colocadas, e, às vezes, os líderes que aparecem começam a falar coisas que, a hora que você vai confrontar com a autoridade da própria palavra de Deus, que é a Bíblia, você vê que não tem muita ligação, muita sustentação, entendeu? Entendi. Então, vira essa situação aí que a gente vê assim, olha para mim, em nome do Senhor Jesus, né? Aquilo que eu tenho, eu te dou. Pedro falou que não tinha prata nem ouro. Eu acho que nós não temos nem prata nem ouro. Não tem nem prata nem ouro e nem o que Pedro deu para ele. Eu queria ouvir vocês, pessoal. Bárbara, Sara, irmão Davi, o que vocês acham sobre isso? Que aí a gente vai para o próximo bloco, mas eu queria muito ouvir vocês. Isso. Interessante. Edna, ninguém quer falar? A Edna está só ouvindo porque ela está em outras tarefas ali. Tá ok. Tá ok. Ok. Então, vamos prosseguir. Espero que... vamos lá. Gente, então, interessante isso aí. Eu concordo com o Sálvio e creio até que tem outras coisas mais, né? Parte, na minha opinião, é isso que ele falou, é o fim dos tempos, é apostasia. Jesus já tinha dito, e esses milagres hão de acompanhar aqueles que crerem. Então, se a gente fizer a engenharia reversa, a falta de milagre está sendo a falta de crer. E se a gente olhar o número de cristãos, aí não bate, porque tem muito crente, mas tem pouco crente cheio de poder, cheio do Espírito, ou que está crendo. Eu acho que isso serve até para nós fazermos uma autoavaliação. Eu estou crendo como e o tanto que eu estou crendo, onde estão os sinais na minha vida. Naturalmente, no fim dos tempos, isso se reduz porque se multiplica a iniquidade e o amor de quase todos se esfria. Então, o nosso desafio eu não quero estar na lista do quase todos, eu quero estar fora da lista do quase todos. E não deixar o nosso amor, que foi o que Jesus cobrou lá em Apocalipse 3, né, salvo engano, da igreja de Éfeso. A igreja, ela não aceitava falsos apóstolos, era dedicada, continuou trabalhando, mas o que o anjo falou? Olha, tem uma coisa que não está legal, o teu amor não é mais o mesmo. Você não me ama mais como me amava no começo. Você continua trabalhando, continua se dedicando, continua fazendo os cultos toda semana, continua sendo igreja, mas o amor não é mais o mesmo. Então, isso é muito interessante. Para a gente não perder aqui, vamos lá. No próximo bloco, nós vamos ver Pedro se levantando, a multidão se reúne e tal. Uau, o que é isso? Esse homem aí, a gente conhece, ele era coxo, ele está pulando de alegria e diz lá que ele se aproximou, ele ficou junto de Pedro e João, e Pedro aproveita, né? Esse é o segundo discurso de Pedro, e aí ele caceta o povo, né? Ele volta lá no Antigo Testamento e explica, olha, foi no nome e o poder de Jesus que vocês crucificaram. O discurso é bem parecido com o primeiro discurso da descida do Espírito Santo, mas aí nós vemos no versículo 26, eu fiz essa nota,
eu gostaria que, se você tiver outra nota sua que você fez, poxa, eu lia nessa parte e gostei também dessa parte aqui que foi falado. Então, agora é a hora de você compartilhar, que aí mais todos nós, né? Eu não podia fazer muitas notas, senão a aula fica muito longa. A gente vai precisar dar uma acelerada agora, mas eu fiz uma nota no versículo 26 de Atos 3 ainda, né? No versículo 26, diz assim: ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou para vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Ele falava, enviou primeiro a vocês, mas ele era para todos. Eu acho que a versão que eu estou lendo aqui online não é a mesma que eu tenho da Bíblia. Eu gostei mais da linguagem de hoje. Aí eu fiz a nota aqui, Pedro sabia que Jesus veio primeiro aos judeus, mas era para todos. Isso estava muito claro, no tanto que o Espírito Santo esperou o dia de Pentecostes, onde estaria reunido de forma estratégica, espiritualmente falando, pessoas de várias nações, para que houvesse um testemunho, como foi falado na aula passada, mundial. Gentes de todas as nações saberiam que um dia o Espírito de Deus desceu sobre a terra e cumpriu Joel capítulo 2, que ele viria sobre os servos, as servas, sobre todo mundo. Então, isso estava muito claro na cabeça de Pedro. Olha, primeiro ele veio aos judeus, mas ele é para todas as nações, para todo mundo. Só que eu fiz essa nota aqui porque no decorrer da carruagem, nós percebemos que Pedro, ainda preso ao judaísmo, a mensagem está muito claro que era para ser Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós vemos eles muito, poxa, a igreja de Jerusalém está bombando. Às vezes nós temos esse costume, né? Nossa, tá legal, culto e tal, e ficamos na nossa bolha evangélica e esquecemos que nossa missão é testemunhar, é anunciar, é falar. E Pedro fala que é no nome de Jesus que nós estamos fazendo isso. Eu vou seguir para frente que vai atestar um pouco mais isso. Mas vocês tinham percebido ou perceberam algo de especial nesse discurso de Pedro, após a cura desse coxo? Lembrando que essa foi uma cura proposital, não sei se é essa palavra, intencional. Falou, olha para nós, temos uma espada, mas que a gente tem que te dar. Pá! Levanta, rapaz. Tem outras curas que elas aconteciam naturalmente, milagre sem precisar pedir, acontecia. Mas essa foi intencional. Eu acho isso muito legal. O que vocês notam aí nesse discurso? Tem algo interessante que a gente pode espremer aí? Que bom, Olha, ótimo. O que mais? Pedro pega pesado, né? Pedro pega pesado, trazendo uma palavra primeiro de advertência e, entre aspas, de condenação, onde ele chama o povo de Israel de traidor. Vocês traíram o Filho de Deus. Vocês preferiram um homicida do que aquele que curava e que falava a palavra de Deus com vocês. Então, Pedro vem e bate de frente com a palavra dura, né? de confrontação mesmo, de que Jesus era o Filho de Deus, e o mesmo Jesus que curava agora está curando, o nome de Jesus, a fé no nome de Jesus está operando através deles, mas na hora de escolher entre Jesus e o homicida, eles escolheram o homicida. Aí Pedro começa a fazer agora uma consolação, tipo assim, jogar um pano quente. Olha, eu acredito e tenho na convicção de que tanto as autoridades judaicas quanto vocês fizeram isso por ignorância. Vocês não sabiam, né? Vocês não sabiam, vocês eram ignorantes, mas ele vem e atesta, olha, estou voltando para falar com vocês, vocês erraram, vocês estavam ignorantes, mas nós estamos insistindo, arrependei-vos. Né? Então, assim, ele chegou a arrependei-vos e voltar para o Senhor Jesus, porque ele é realmente o Filho de Deus e ele vai voltar, né, no cumprimento. Aí começa a falar do fechamento, do final dos tempos, e que ele voltaria no discurso. Então, assim, ele faz uma estratégia, coloca eles numa posição de condenados e agora
fala da ignorância e fala de se voltar e se arrepender. Quer dizer, Pedro não condena e já coloca eles no inferno. Pedro coloca uma condenação, intercede em relação a eles, colocando a questão da ignorância. O próprio Jesus na cruz fala: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E agora ele chama ao arrependimento, chama aquele povo para se voltar a Jesus, né, e continuar, né, no propósito para que foi feito todo aquele projeto de salvação. Maravilhoso o que Pedro disse, né? E aí vem em seguida o cumprimento do que o salmista no Salmo 2 fala, né? Que as autoridades se levantaram contra o Senhor em Jerusalém e o condenaram e vieram contra o Senhor Jesus. E ele fala: olha, tá aí as autoridades, né, que ouviram o discurso de Pedro, pegaram aquilo como uma ofensa. E já naquela tarde ali, já mandaram prender os discípulos, já passaram a noite na cadeia, e ali foi só o início de uma longa jornada, né, de perseguição. Aí começa, mas... esse é o primeiro fato, né, Salve, de assim, uma perseguição, mas espera aí, vamos prender esses dois aqui e vamos parar com esse negócio. Interessante, já entrando já no capítulo 4, gente, é que vocês devem ter percebido lá no texto que eles dizem: olha, eles falam para ele: não falem do nome de Jesus, parem de anunciar o que vocês estão fazendo. Eu estava comentando ontem com o Sérgio e com o Marcelo sobre isso. E não mudou, a estratégia do diabo não mudou, porque ele sabe que o poder está no Espírito para convencer as pessoas do pecado, mas a responsabilidade de anunciar a mensagem está sobre nós. E o que ele puder fazer para nos calar, ele vai fazer, porque aí a mensagem não chegará. Em Romanos 10, como ouvirão, porém, se não há quem pregue? E isso, fazendo as notas aqui, ó, do capítulo 4, Pedro e João, diante daquele conselho de sacerdotes ali, eles perguntam com que autoridade, com que poder. Lembra que fizeram a mesma pergunta para Jesus? E Jesus fala: tá bom, eu respondo, mas vocês têm que dizer se o batismo de João era do céu ou dos homens. Aí Jesus deixou eles na saia justa, né? Mas não é aula de hoje. Aí depois, se você quiser, pesquisa lá e a gente fala sobre isso. Versículo 8 do capítulo 4, responderam cheios do Espírito Santo. Cara, é muito legal. E se cumpre o que Jesus falou em João 14, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que vos tem dito. Ele vai ser o auxiliador. Então, como às vezes a gente teme pregar Jesus, nós falamos, inclusive a nossa tarefa foi escrever o nosso testemunho. Contra fatos não há argumento. Talvez você pode não ter muito, eu não sei muito a Bíblia, mas você sabe a sua história, você sabe o que Deus fez com você. Isso é o suficiente. O seu testemunho é o suficiente, ele é o mais importante, é a maior mensagem que você pode pregar. E se você falar isso cheio do Espírito Santo, o resto é com ele assume a responsabilidade. E aqui eles estavam presos e responderam cheios do Espírito. Os homens ficaram: e agora? O que a gente faz? E eles ficaram admirados no verso 13, porque, rapaz, como é que esses caras eram homens simples, comuns, sem instrução? Eles deram uma aula de Bíblia ali diante daqueles homens e falaram com ousadia, com autoridade, né? Isso serve para cada um de nós. A gente diz: mas eu não sei, mas eu não sou pastor, eu nunca li a Bíblia toda, eu nunca fiz um curso. É importante, é claro, até porque a educação de qualquer criança judia era a Torá, nasceu, era mamadeira com Bíblia, né? Eles sabiam, eles conheciam a Torá, o Antigo Testamento, mas não fazia nada sem o poder de Deus. Agora, eles estavam revestidos de poder. Versículo 17, falar de Jesus, amados, causava uma revolução social. Hoje, nós perdemos muito da essência do evangelismo. Na década de 90, né, eu sei que eu não sou tão velhinho, mas sou um pouquinho, na década de 90, quando eu me converti, isso ainda era bastante latente, mas do ano 2000 para frente, isso foi, as formas de evangelismo modernizaram, é claro, isso foi muito bom, mas em outros aspectos, a essência
tipo assim, vem para a igreja para tu ver o que vai ter lá. E Jesus não mandou vir na igreja, ele falou, ide por todo mundo e preguem, ide e façam discípulos. Então a gente ficou muito no venham ver o que está acontecendo e não olhem para nós, como era a essência aqui de Atos. No verso 19, eles falam, olha, não preguem. E Pedro, olha, não, a gente tem que se submeter acima de tudo a Deus. Isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Decreto, fecha a igreja, abre a igreja. E aí, quem que a gente vai obedecer? Vamos desobedecer às autoridades? Não, porque Romanos diz que a gente tem que obedecer às autoridades constituídas, Romanos capítulo 13. Mas, acima de tudo, pode ser que chegue um momento que a gente vai ter, assim como eles, olha, desculpa, mas a gente vai ter que desobedecer vocês, porque a autoridade suprema, maior, é de Deus, e ele disse para a gente pregar o evangelho por todo lugar. Desculpa, mas a gente não vai poder obedecer dessa vez. Eu estou dando uma acelerada, gente, porque a gente está chegando daqui a pouco no final, a gente vai precisar voltar para as outras salas. Eu queria muito ouvir mais vocês nesse tempo aqui, mas eu penso que a primeira aula está todo mundo acanhado em grupo, mas eu gostaria muito de ouvir os comentários de vocês. E a gente não pode deixar de passar, enquanto os irmãos estavam presos ali, aí eles são liberados, Pedro e João é liberado. E se você perceber do versículo 23 ao 31 do capítulo 4, eles se reúnem ali para falar, para testemunhar, olha, a gente estava preso lá e daí a gente falou, sabe assim, quando você chega de um jogo de futebol, um negócio que você ganhou de um filme, uma reunião com as amigas, aí você lembra aquele negócio, fica todo mundo extasiado ali, no caso das mulheres, né? No caso dos homens, tu viu aquele jogo? Tu viu o Flamengo lá, aquele gol lá, campeão, não sei o quê. Era mais ou menos, eu acredito que esse ambiente, que eles falam, vocês viram o que aconteceu? E os irmãos se reúnem ali. Interessante, se vocês não perceberam, ali no comecinho do versículo 23, 24, diz que Pedro e João voltam para o grupo deles. Os outros apóstolos, a gente viu nos capítulos anteriores que a igreja se reuniam de casa em casa, em pequenas reuniões e tal, e também no templo também, mas eles reuniam muito de casa em casa. Pedro e João voltam para o grupo deles. Então, Pedro e João tinham um grupo de irmãos ali, e aqueles irmãos, eles celebram junto aquilo, olha o que Deus fez, e lá no final nós vemos eles orando, enquanto eles oram agradecendo a Deus, e Pedro faz questão de dizer, olha, foi o poder do nome de Jesus, essa autoridade. No versículo 29, vamos ver o que diz o versículo 29 do capítulo 4. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede, isso é uma oração de Pedro, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eu vou ler o restante. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo Filho Jesus, e tendo orado, versículo 31, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tipo assim, o Espírito Santo, eles celebraram, eles exultaram naquele momento, olha, foi pelo poder de Deus, isso veio de Deus, da Espírito Santo, então eu vou dar mais para vocês. Foram cheios mais ainda do Espírito Santo, e ali eu não estou falando só de Pedro e João, foi todo mundo que estava ali, naquele grupo deles. E uma coisa interessante que eu quero notar com vocês, fazer uma nota, é que a gente olha assim para Pedro, João, Paulo, Apolo, toda essa turma de apóstolos, né, que difundiram o evangelho por todo mundo, e a gente acha muitas vezes que eles é que são os caras, mas não. O crescimento da igreja, excepcional, sobrenatural, ela foi feita desses pequenos cristãos simples como nós. Primeiro começou na Antioquia. Paulo estava lá, o representante da igreja lá, a primeira igreja internacional foi em Antioquia, ali perto na Síria, né? E Barnabé, que a gente vai conhecer daqui a pouco, ele foi para lá. E aí começou um movimento sobrenatural ali. E daí, mas quem? Foi pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, né? Pequenos cristos. Foi na Antioquia. E isso não foi por causa de Paulo, de Pedro, de João, foram os irmãos, foram os comerciantes, foi a dona de casa, foi o pessoal do dia a dia que nós, cristãos simples como nós,
naquela época, que difundiram o evangelho, que saíram da zona de conforto, que foram espalhados pela perseguição, senão ficariam ali presos em Jerusalém, a igreja iria explodir de tão cheia que ficaria. Imagina ali nesses primeiros 30, 40, 50, 60 dias que Jesus ressuscitou, a igreja já tinha uma média de 3.000 a 5.000 pessoas. Imagina um movimento desse. Já era grande e cresceu muito, né? Estima-se que a igreja em Jerusalém chegou aos 200.000 e tal. Foi um relato que eu ouvi. Mas voltando, ousadia. Eu acho que para nós hoje, talvez o rema de hoje, dessa aula de hoje, é falar com ousadia. Às vezes a gente fala, mas fala, Jesus te ama, tá, querido? Deus abençoe você, amado, né? E às vezes a gente fala com medo. Tem nos faltado mais ousadia, coragem. E eu fiz uma pesquisa mais assim, ousadia significa coragem, mas a raiz da palavra vem de audácia, do latim. Estou no slide agora, tá? Coragem, atrevimento, do latim audax, atrevido, bravo, de audere, atrever-se a empreender. Gostei desse, atrever-se a empreender. Ousadia é o mesmo que audere, que se transformou no latim vulgar em ausere, que nos deu essa palavra, ousadia. Para mim tem muito mais com esse atrever-se a empreender, atrever-se em colocar a cara, atrever-se em anunciar corajosamente. Nós vamos ver na próxima aula um ótimo exemplo disso de Estevão, que se levanta e fala. Isso lhe custou a vida, foi o primeiro mártir, mas nós precisamos dessa ousadia. Para encerrar aqui, amados, esse último bloco vai falar de um movimento, né, encerra dizendo, olha, a igreja estava reunida, os irmãos começou a acontecer um movimento solidário, onde os irmãos, espera aí, quem tinha mais dividiu o que tinha com quem tinha menos. Só que nós vamos encerrar a aula por aqui, porque isso vai ser introdução da próxima aula, porque tem muito mais a ver com aquele contexto. Então, a gente encerra aqui esse bloco, mas eu queria perguntar para vocês, qual foi o rema de hoje? Na minha opinião, ousadia. Eu até sinto, porque eu gostaria de ter explorado mais essa parte da ousadia ali com vocês, mas o tempo está tão corrido, mas eu realmente queria muito ouvir vocês. É proibido agora, eu queria ouvir a Sara, a Veraline. Seu Davi, querido, o que o senhor acha disso? Qual foi o rema? Qual a revelação de hoje? Tem a Edna também. Sou chato, né? Gente, meu nome sumiu. Eu tinha saído aqui por causa que a bateria do celular acabou. Meu nome estava aí ainda. Acho que meu microfone está desativado. Oi, tá falando, Vera? Eu tô, mas Isso, não tá tá bem baixinho. A gente está ouvindo, mas está bem baixinho. Talvez aumentar o volume do teu fone, ou pode ser que o teu fone está com problema. Ele já está usando. Tenta tirar o fone e falar com o fone do próprio aparelho. Ouvi agora? Agora, dá para ouvir? Tá bem baixo. Tá bem baixinho, Vera. Tá ruim ainda? Tá, não tá, pessoal? Mas fala que fica registrado. Tá. Vê aí agora. Deixa eu ver. E agora, melhorou? Ou ainda tá baixo? Tá bem baixinho ainda. Dá para ouvir. Mas pode falar, a gente vai... Não dá para ouvir? Tá bem... Dá para ouvir. Dá para ouvir, mas tá bem baixo. Às vezes aí no fone tem um volumezinho no fone, vê se tem. Alguém está me ouvindo? Estamos chovendo, irmão Davi. Pronto, vamos ver se melhorou. Engraçado. E agora? Melhorou. Fala assim pertinho que a gente consegue ouvir. Então,
esse rema que você fala, na verdade foi eu consegui fazer uma intertextualidade. Não sei se vocês conseguem entender ou perceber a mesma percepção que eu tive quando Pedro fala lá no versículo 17 e 19, até 19, ele fala: agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. E aí, eu fui ontem, fiz um pôr do sol com a minha mãe, ela é da Adventista, né? E toda sexta-feira eles têm um pôr... Ontem não, de sexta para sábado. E aí ela estava lendo Marcos, capítulo 4, versículo 10 e 12, que fala sobre a parábola da semeadura. E lá nessa parábola eu achei uma coisa interessante. Lá em Marcos 4, 10, é interessante, eu vou até ler só essa partezinha, porque ele fala assim, é muito louco, né? Eu tive uma revelação. Ele fala assim, Jesus falou assim: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O que eu entendi? Cara, é o próprio Senhor. E aí, mais lá na frente, também eu vejo que lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24 até o 32, Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala, ele fala assim, ó, lá no versículo 1, ele fala: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí, quando a gente chega lá, em Atos, ele fala, o Pedro fala: olha, agora eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também vossas autoridades. Eu acredito que não foi nem por ignorância, foi realmente por vontade do Senhor. Acho que Deus mesmo cegou o entendimento desse povo, para que a nós pudéssemos chegar essa graça, para que por meio dessa cauterização da mente deles, a gente pudesse ter essa revelação da graça de Deus, né, fosse estendida para todos nós. Isso é muito... Eu falei, caraca, então quer dizer que o Senhor, ele mesmo entrega os de fora a essa imundícia, essa mente mesmo, a essa cauterização da mente, como o apóstolo Paulo falou. Eu fiquei falei, caramba, eu tô absorvendo ainda, eu acho que eu vou precisar de mais tempo para absorver para processar. essas partes, mas para processar essas ideias aqui. Mas foi essa parte que me deixou mais, que eu fiquei mais, não sei se é rema, eu acho que isso não é rema, mas... É um rema. Pode ser. Então, esse rema aqui me chamou mais atenção nesses versículos 3 e 4. Legal. A gente tem mais 3 Também queria falar. Pode falar. falar Rapidinho. Desligou. Queria uma queda de energia. Todas as vezes que eu tenho a leitura da Bíblia, é uma emoção muito grande que eu sinto. Eu sinto o sofrimento de Deus, né, de Jesus, em nos falar coisas muito importantes para nós. Mas o que eu aprendi hoje, nessa leitura, é porque a gente não é estudado, certo? E a gente tem medo de falar. Mas hoje eu aprendi a ousadia. Eu não devo ter medo de falar. Vou falar porque por trás de mim, ou na minha frente, está o Espírito Santo. Amém. A partir de hoje, vai ser assim. Não vou ter medo de falar. Então, isso eu aprendi hoje. Muito interessante, muito gostoso, e é uma pena que dura pouco tempo, né? Jamais. É verdade. É verdade. Sara, Bárbara.
A Nath entrou aqui, né? Tem alguma Nath aqui, não sei se é o nome do celular, mas está aberto para vocês falarem. O meu rema de hoje é o que Pedro disse: o que eu tenho, eu te dou. Esse é meu rema de hoje. Amém. Glória a Deus. Quer falar, Sarinha? Viu? Ó, tem riquezas espirituais aí. Compartilha com a gente. Não guarde só para você. As experiências individuais, amados, são tão importantes. Eu chorei aqui ouvindo o irmão Davi, eu me emocionei, porque é simples, a gente acha que sabe, mas a gente esquece. E quando a gente menos percebe, talvez o medo tomou conta do nosso coração. Nós não falamos com ousadia. E a ousadia não é uma coisa aleatória. A gente percebeu muito claro aqui no texto que ela vem do Espírito Santo. Então, vamos seguir o conselho de Paulo, lá de Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, salmodiando entre vós. Então, eu espero que nessa aula nós, à medida que estamos lendo e abrindo o nosso coração, expondo a palavra de Deus, o Espírito nos enche de coragem, de ousadia, para a gente testemunhar. Eu tenho uma surpresa agora, só que eu vou falar para todo mundo que a tarefa, a TS, né, tarefa semanal, vai ser, se vocês acharem que cada testemunho foi difícil, essa vai ser mais... Alguém mais quer falar? Gente, a gente estourou um pouquinho o horário, mas eu vou precisar agora voltar às salas, tá bom? Alguém mais gostaria de falar antes de eu fechar a sala aqui para abrir para todo mundo? Então tá, silêncio diz que não. Deixa eu terminar de parar de compartilhar aqui. Ainda está compartilhando, gente? Não, né? Pronto. Deixa eu fechar. Foi mal, talvez na próxima vez eu fale alguma coisa. Isso é a Bárbara falando, né? Nath, quem é a Nath que está falando aqui ou é só o nome do celular? Quem é? Tá ouvindo? Nath, sou eu. Tô aqui. Eu cheguei faz um tempinho, na verdade. Ah, legal. Seja bem-vinda, viu? É porque às vezes o nome do celular é o nome de outra pessoa e eu fico na dúvida. Quem é? Não, mas quem falou foi a Bárbara. Tá ok. Deixa eu só ver o rostinho de todo mundo agora. Se puder abrir a câmera, Nath, Bárbara. O da Edna eu não sei se vai dar, né? Mas o do Davi já está aberto aqui. Fechada. O do irmão Davi está aberto no computador e no celular, né, querido? Você está vendo a câmera pelo celular, mas está vendo... Ótimo. Fica bom assim também. Isso. Ah, tá aqui a Nath. Beleza, Nath. Olha só, tem até um convidadozinho para aula aqui também, um de menor. Amados, se preparem para a próxima aula, ela vai ser em grupo de novo. Pode ser que eu não faça com vocês, seja outro professor, provavelmente vai ser misturado, não tenho certeza, mas participem, o que vocês falam acrescenta demais, tá bom? Deus abençoe, vamos voltar, fechar todo mundo e só esperar o pessoal voltar, tá bom? Eles têm 1 minuto para voltar. Se alguém quiser comentar, Nath, quer comentar alguma coisa? Bárbara já falou, né? Da próxima ela comenta. Daqui 40 segundos volta todo mundo. Estou tranquila. Eu vou compartilhar rapidinho o testemunho da Bárbara. Ela não falou nada, mas eu estou lendo o testemunho de todo mundo. Estou esperando o testemunho do restante da turma. Tem até meia-noite para mandar. É muito legal, gente. Eu compartilhei com ela a minha experiência. Ela estava falando sobre... às vezes, no começo da caminhada cristã, a Bíblia parece que não tem muito sentido. A gente lê ou vai para a igreja porque os pais levam, mas quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, tudo muda. Eu falei para ela que, assim, eu fui contar 20 anos atrás, né? Eu trabalhava lavando a área do irmão lá da igreja, eu lavava os cocô do cachorro e tal, e eu lavava rapidinho para eu poder ter mais tempo de ler o livro Bom Dia, Espírito Santo. E eu fiz assim, eu lia um capítulo por dia, e foi uma experiência com Deus, assim, que marcou minha vida mais do que talvez até minha própria conversão. Foi quando eu me tornei amigo íntimo do Espírito Santo, conhecendo ele como uma pessoa. Aí eu compartilhei com a Bárbara ontem, lendo o testemunho dela, e foi sensacional.
Eita, tem um monte de gente ouvindo aqui nossa conversa. Meu Deus do céu. Acabou seu Gente, ó, momento, agora é eu todo mundo deixei, eu junto. deixei de propósito. Olha, eu quero manifestar aqui o meu protesto, tá? Porque a Quem gente, fica quando na a aula sala estava central tem mais ficando tempo. bem, acabou a aula. Que negócio, rapaz. Gente, eu até deixei mais. Eu Marcelo? deixei 15 Marcelo minutos já a mais. chega chegando. 15 minutos a mais, olha só. Não, mas a nossa aula até que horário? Até 10h30, né? A gente tem mais 15, porque Não. tem uns momentos agora que a gente volta todo mundo para enriquecer um pouco mais. Pode ser que, a próxima aula são bem mais capítulos, então vão ser mais blocos de estudos, então pode ser que a gente aumente o tempo um pouquinho mais. Eu, sinceramente, por mim, eu iria até às 11 com vocês tranquilamente, porque está sendo muito rico. Mas aí a gente... É 10h30 mesmo. A gente tem que ser disciplinado. 10h30. E aí, tá bom? Por isso, amados, deixa eu voltar para esse lado aqui, eu estou olhando para o outro lado, fica torto. É por isso que é fundamental a leitura. Se vocês não lerem os textos, você vai ficar um pouquinho perdido na aula, você vai demorar para você conectar. Então, eu não vou perguntar aqui, quem leu, levante a mão, porque alguns podem ficar expostos, né? Mas leiam. Eu já vou aproveitar para dar os avisos. Tem alguém com o microfone aberto aí? Com música tocando, alguma coisa assim. Gil, acho que é o teu, Gil. Fecha aí. Pronto, obrigado. É a Dani. Agora já fez. Eu estou só anotando aqui que eu não posso esquecer, tá? Então, a leitura é muito, muito, muito importante. Se você não lê, é como você fosse jogar bola sem sua chuteira. Você vai ficar, né? Eu não sei se o exemplo foi tão a ver, mas vocês entenderam. Nada a ver, absolutamente horrível. Bom, vamos lá. Avisos da aula. A tarefa ainda está aberta. A tarefa semanal foi escreva o seu testemunho. Alguns podem ter tido, você pode escrever, tirar foto. Eu abri, a Bárbara mandou para mim no WhatsApp, porque foi mais prático para ela. Ela havia mandado por e-mail a primeira tarefa, só que ficou pequenininho a foto. Falei, Bárbara, tu me manda pelo WhatsApp pela praticidade, lá no grupo. Se você quiser mandar no grupo, eu acho muito legal, porque todo mundo vai poder ler o seu testemunho, vai ser muito sensacional. Mas se você quiser mandar no e-mail, como está lá, fica à vontade. Mas é muito importante que você envie o seu testemunho. O rema da aula passada foi testemunhar. Eu creio que hoje, né, eu quero ouvir ainda vocês, nós falamos bastante sobre ousadia, né? Além de testemunhar, falar com ousadia, vinda do Espírito Santo, do poder de Deus, talvez tenha nos faltado muito nesses dias. Talvez nós nos acomodamos demais, nós deixamos as autoridades abafarem, né, a ousadia, a coragem, que o Espírito Santo nesses dias possa nos restaurar essa ousadia para evangelizar, falar de Jesus com poder. Então, eu aguardo, é muito importante o testemunho de vocês. Eu não vou dizer aqui que é obrigatório, mesmo sendo, mas eu queria dizer para vocês uma coisa importante. O nosso objetivo nesse curso é aculturar, é criar uma cultura de estudo, de dedicação à palavra, assim como os irmãos de Bereia, né, eles iam lá conferir, e isso, inclusive, ficou registrado na Bíblia, essa atitude daqueles irmãos, fenomenal, né? Imagine, amado, que se você tivesse no treinamento da sua empresa, o seu patrão, olha, todo domingo tem que fazer uma pós lá, um extra, sei lá, uma hora extra lá, vocês vão receber, mas tem que assistir a aula, começa às 9 da manhã, inclusive vai ter umas tarefas para vocês fazerem, e aí no final do mês aí vocês ganham alguma coisa ou não ganham nada, se não perde o emprego, né? Quem trabalha aqui sabe que às vezes tem esse terrorismo aí que a gente, né, tem que fazer, mas não tem. Nós não queríamos entrar nisso, né, de forçar a barra de fazer a tarefa. Tem gente que realmente tem mais dificuldade, mas é uma ótima oportunidade para nós avançarmos, evoluirmos. Então, pense como se fosse uma coisa assim de trabalho, como se fosse seu patrão cobrando para você participar das aulas, para você fazer as tarefas, e como se no final você ganhasse alguma coisa
E pode ser até que role, o Marcelo falou que ele quer dar uma cesta de café aí para alguém de presente um dia que fizer a Não tarefa. importa o estado, nem a cidade, o município, não importa. Oba! Ele vai enviar direto para você. Então, isso é muito importante, tá? Eu realmente espero que isso desça para cada um de nós como uma responsabilidade. Nós somos as primeiras, né, da turma da igreja e nós serviremos de exemplo para os próximos irmãos. Ainda está aberta a entrada dos irmãos no curso. É legal vocês entrarem no grupo da igreja, no grupo da escola, a gente anima um ao outro, né? Manda o testemunho, manda a tarefa, e o outro, poxa, o fulano mandou, eu quero fazer também. Mas no grupo da igreja a gente pode animar os irmãos, a gente pode testemunhar lá, inclusive, como está sendo para você, para que mais pessoas, né, mais irmãos da igreja possam. Eu falei no começo da aula, não estava todo mundo, Davi fala no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós aprendemos na aula passada que nós somos a casa do Senhor. O Espírito Santo desceu em pessoas. Então, quando nós nos encontramos, seja virtualmente, seja por vídeo, a casa do Senhor se encontra com outra casa do Senhor e aí vira um fogo puro. Eu chorei aqui na nossa sala, o compartilhar do irmão Davi foi sensacional. Foi simples, tão puro, tão simples, mas eu chorei. Ele falou sobre a gente tem medo, né? Mas na aula de hoje eu aprendi que o Espírito Santo nos capacita e nos dá coragem para pregar. E é verdade, é simples, mas é isso. A tarefa está aberta ainda, vocês podem entregar o testemunho de vocês. Para facilitar, se você quiser gravar um áudio, grava um áudio. Deixa o seu testemunho lá no grupo para a gente ouvir. Eu quero muito ouvir a história. Deixa de ser esse preguiçoso, Taiguara. Ô, cabra safado. Eu ouvia... Tá gravando. Ô, amado. Eu ouvia... A Bárbara mandou para mim o testemunho dela, eu achei tão lindo. Eu voltei no tempo, lá quando eu tinha 12 anos, quando eu me converti. Aí eu compartilhei algumas coisas com ela, foi muito legal. Então, gostaria que vocês fizessem também. A próxima tarefa da semana que vem, anotem aí, eu vou mandar no grupo. Fui eu que batizei a Bárbara. A próxima tarefa da semana que vem, se vocês porventura acharam que a da aula passada foi difícil, essa vai ser mais intensa. Não vou nem chamar de difícil. Na verdade, foi até fácil essa. Foi tia Sara, foi? Foi a tia Sara? Oi? Não lembro, foi a tia Sara? Não, a Bárbara falou que foi até fácil essa. Ah, tá. Então, se prepare para a próxima. TS para o dia 25, salvo engano, né, de abril. Compartilhe de maneira ousada o Evangelho de Jesus para alguém ou em algum lugar que você possui alguma dificuldade. Grave um vídeo curto de até 2 minutos contando como foi essa experiência. O vídeo deverá ser postado no grupo da Escola Viva até o dia 25 de abril. Vou explicar melhor. Você vai pregar de Jesus, e eu sei, se você não for tão diferente de mim, que o nosso maior desafio é falar de Jesus para a nossa própria família, com ousadia. Às vezes a gente tem ousadia para pregar por aí, tal. Chega em casa, a gente fica... porque eles conhecem a gente, né? Ou, às vezes, por algumas dificuldades que a gente tem, às vezes com um membro da família ou outro, ou às vezes não. Talvez o desafio é falar... Antigamente era no ônibus, agora ninguém mais anda de ônibus, né? Era falar com o pessoal do trabalho ou na sala de aula. Hoje a gente tem o Zoom, né, e tantas outras ferramentas. O desafio lembre ou perceba algum momento, algum lugar que você, ou alguma pessoa que você tem dificuldade de pregar o evangelho, ore, peça ousadia do Espírito Santo, capacitação, e eu sei que Deus vai fazer isso, e daí você vai falar com essa pessoa como nunca. Só que agora revestido de ousadia do Senhor. Daí, depois, você vai gravar um vídeo contando como foi essa experiência. Gente, eu nunca tinha falado de Jesus para o meu sogro, né? Para minha sogra. E aí eu tinha dificuldade, nunca falei, eu tinha vergonha e eu falei, foi demais, o Espírito Santo me usou, ela chorou e tal, se converteu. E aí, e aí eu gostaria muito de ouvir. Só que você grava um videozinho do seu celular contando essa experiência para a gente, até para você praticar um pouquinho aí com seu aparelho. Espero que não seja tão difícil, mas eu acho que vai ser muito legal. Saiba que vai ter. Alguma dúvida? Que bom que não, graças a Deus, todo mundo entendeu perfeitamente. Nós vamos mandar
Olha a cara do Fernando ali, tá rindo. Eu vou mandar... A Paula tem uma congregação inteira para poder falar de Jesus. Você tem que ver, a Paula é só as seguidoras aí, rapaz. Ela vai converter um monte essa semana. Eu posso contar um testemunho para vocês, rapidinho. Na sala de oração, gente, está sendo algo muito especial. Deus tem falado muito conosco, né, todo dia, de segunda a sexta. O Sérgio pode até falar um pouco mais depois. E no meio dessa semana, eu coloquei lá no meu Facebook, sala de oração, faça seu pedido de oração. Eu tive mais de 100 comentários e quase uma centena de pedidos de oração. E foi sobrenatural, assim, nós anotamos, eu orei pessoalmente depois por aquelas pessoas, mas o que me abriu, assim, foi a necessidade, as pessoas estão com necessidade, fome de Deus. Nós não podemos negar isso às pessoas, nós não podemos negar a orar e pregar. Eu fiquei inconformado porque eu não quero só orar por elas, agora eu quero ir com cada uma e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Olha, você pediu oração aqui, amado, mas você tem que se converter, miserável pecador. Não, tô brincando. Fazer igual Pedro, né? Com ousadia. E eu desafio os irmãos também, sabe? A nós orarmos juntos durante a semana, na sala de oração, pregarmos mais o evangelho. Nós estamos, o Salvio comentou na nossa sala, que realmente nós estamos vivendo tempos de apostasia, muita gente dando mau testemunho, muita gente se desviando, e tem muita gente que se desvia, mas não se desvincula da igreja e fica queimando filme, né? E o que torna mais difícil ainda, né? Tantos maus exemplos. O Sérgio contou ontem, né, de um mau exemplo de um pastor que queria que o Paulo Gustavo lá fosse para o inferno logo de uma vez. E isso fica complicado para a gente, né? Então, é isso. Para quem não se inscreveu ainda, eu vou mandar o link, Miriam, para você, porque só para cadastrar o teu e-mail lá... Eu já mandei. Já mandou? Ah, legal, mandou lá no grupo da igreja. Se tem alguém aqui, acho que é a Nath, eu não lembro se está inscrita. Já fiz. Já fez também, né? Ótimo. Isso ajuda só a gente organizar aqui a parte mais da pedagógica do nosso curso, para ficar bem organizadinho, para sair seu nome no certificado depois e tudo mais. Eu falei Priscila demais. está levantando o dedinho. Priscila. Pode falar. Só para contar, também aproveitando o gancho aí do Laércio, eu também coloquei no meu Instagram, quem queria oração, também vieram pessoas pedindo oração, e ontem mais uma pessoa veio agradecer as orações, porque uma conhecida estava em estado gravíssimo, aí passou para o grave, tirou a intubação e está seguindo com tratamento, ainda está internada, mas teve melhora. Aí ela veio agradecer, pedindo agradecimento de todos, né, que oraram, e está dando muito resultado na nossa sala de oração, graças a Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Gente, hoje teve muito rema. Podem compartilhar, a gente tem mais alguns minutos. Compartilhem a experiência da aula. Eu queria falar de algo que não tem nada a ver com a escola, mas tem a ver com o meu encontro com Deus, sabe? Que no meu encontro com Deus, a pessoa que mais Deus tocou no meu coração para eu orar, para eu compartilhar, para eu me arrepender, para falar de amor e tal, foi o Davi Humberto Reis Ortiz. Ele já está até rindo, que ele sabe disso, né? É engraçado, né? Como Deus encheu meu coração de amor pelo Davi no meu encontro com Deus. Foi a coisa mais estranha, né? E desde então eu tenho uma ligação com o Davi muito especial, sabe? Eu lembro disso, dá vontade de chorar, sabia, Davi? Amo muito você, viu, meu irmão? Você é muito especial para mim e que Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Glória a Deus. Fala agora, que eu quero ver se tu é homem. Fala. Eu também, Marcelo. Eu te amo muito. Isso significa muita coisa para mim. Eu amo esse cara.
Vamos parar Essa que a gente semana a chora. gente estava falando disso, né? Essa semana a gente estava falando que a gente tem que falar mais do que a gente ama o outro, né? É Tem gente que tem verdade. vergonha, que é tímido para dizer que ama. Eu falo para todo mundo mesmo que eu amo, e pronto. E o tempo todo eu fico aqui para minha família, eu te amo. Aí Que pega a besteira, Covid, né? vai para a UTI e não consegue se despedir de ninguém. Então fala logo o que ama Fala logo agora. isso. Fala logo, não economiza não. Salve, eu te amo, Salvio. Você é lindo. Beijo! Cara de terrorista! É, você mesmo. Gente, e aquela foto? Vai rolar aquela foto, o professor? Pode ser, vamos rolar, vai. Tem que abrir aí a Vamos lá, câmera, gente. pessoal. Liguem suas câmeras. Já tá ligado já. Cadê a Edna, sua linda? Rodolfo A Edna Sbarzi. está escondida. Rodolfo Sbarzi. Mostra sua cara, a cara da sua filha, pelo menos. É porque a gente está dormindo, ela está dormindo, né? Eu estou dormindo. Ela está dormindo. É ela, né? É ela que tá dormindo. Nossa, Era a gente, virou ela. Era ela. Ela tava Ela, entendi. Vamos lá, gente. Foto no 3, hein? Atenção. 1, 2, 3. Aê, pronto. Cadê o Davi? Se alguém ficar com alguma dúvida sobre as tarefas, ou quem não entregou ainda, pergunta lá no grupo. Se achar melhor, pode perguntar no meu privado também, né? Pra gente, eu queria muito que vocês enviassem o testemunho. Ainda tem a primeira tarefa, muita gente não entregou a primeira, nós já estamos agora na terceira. Vai ser muito legal vocês fazerem isso vai acrescentar muito no nosso curso, tá bom? Se alguém não entendeu, ficou com dúvida, eu vou postar aqui detalhes da tarefa, mas se quiser falar no privado para tirar mais dúvidas, a gente está à disposição também, tá bom? Eu quero... Ô, Laércio, pode falar. Eu queria sugerir aí, só para cada grupo aí, alguém de cada grupo falasse alguma coisa rápida aí sobre o que viu hoje aí, só para a gente... Um representante, né, de cada... Só para a gente fechar aqui dentro do grupo, se realmente a gente conseguir alcançar o objetivo que a gente se propôs ontem, reunião e tal. Pode começar pelo grupo do Sérgio aí, então, o 3, né? O 3, a sala 3? Era a sala 3. Então, já vou falar logo. Bora, e é o seguinte, que a gente, acho que para mim o que mais foi interessante aí foi uma coisa que Taiguara falou e que a gente percebeu a transformação, né, de atitude, né? E assim, antes a gente via um discípulo que tinha dúvidas, que não tinha certeza, e depois a gente vê um homem transformado de verdade e que enfrenta, né, mostrar a certeza e a solidez do que ele acredita. Então, eu acho que é uma conversão de verdade, né, Taiguara? Que a gente testemunha nesses capítulos que a gente estudou agora. Então, assim, a gente vê realmente como que a gente se transforma quando a gente tem realmente um encontro verdadeiro com Deus. Não é só andar com Deus, é realmente ter uma transformação de conversão. E a gente percebe isso nesse enfrentamento, nessa coragem que a gente conhece com esses capítulos agora. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vai lá, Gil, Dani. Da sala 2 do Marcelo, um representante pode compartilhar? Gil, Dani, Rodolfo, Milene. Um de cada vez. Deixa eu falar, então. Eu acredito que o que mais foi marcante no nosso encontro de hoje, na nossa sala, foi acho que a timidez que nós temos vivido, né? A falta de ousadia, né? Porque a ousadia foi uma palavra muito usada hoje, né, nos textos que foram estudados.
Então, eu acredito que nós, como cristãos, precisamos exercer essa ousadia para falar de Jesus, né? Para não deixar de timidez, para não ficar recluso só como espectadores, mas nos tornarmos protagonistas, né? Com ousadia e falando de Jesus, como diz a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Agora não é oportuno falar, não. Que a gente pare com isso, né? A Bíblia diz para a gente falar de Jesus a tempo e fora de tempo. E mudar o rumo das nossas conversas, né? Conversas que são inconvenientes precisam, como nós, como cristãos, precisamos trazer para o foco que é Jesus. Pronto, Amém. falei. Meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Realmente, né, Ju? Não perder tempo com vãs conversações, a gente pode aproveitar mais o tempo falando de Jesus, né? A gente entra, às vezes, em cada treta, em cada polêmica, que não acrescenta. Paulo fala para a gente evitar as más conversações, né? É verdade, é verdade. Da nossa sala, pode ser o irmão Davi, tem o Sávio, tem a Veraline, tem a Bárbara, tem a Nath e o Rodolfo. Tá? O Rodolfo era da sala do Marcelo. Rodolfo era meu, Rodolfo é meu. Quem quer falar? Davi, Veraline, Sálvio, Nath? Eu posso. Eu posso. Por favor. Alô? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Minha palavra rema desse estudo de hoje está naquele texto onde Paulo vira lá para o coxo e diz: o que eu tenho eu te dou. Né? Aí eu deixo com os irmãos esse desafio. Nós precisamos ter. Amém. Nós precisamos ter isso que nós precisamos de buscar um pouco a orientação do que foi dado aos apóstolos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa, entre aspas, ficar em Jerusalém praticamente cada dia. Né? Talvez não fiquemos o dia inteiro em Jerusalém, mas nós devemos, pelo menos, passar por Jerusalém para receber algo, para completar o tanque, entendeu? E aí a gente pode, de repente, na porta do nosso trabalho, da escola, na esquina, a gente poder dizer, como Pedro disse, aquilo que eu tenho, né? Porque, infelizmente, a gente anda meio vazio desse poder, dessa autoridade, dessa ousadia, dessa unção. Então, assim, para mim, essa palavra de Pedro, aquilo que eu tenho, eu quero pedir a Senhor, enche-me, eu quero, Deus, hoje enche minha vida. Eu quero ter o que Pedro tinha ali naquela hora para falar com aquele coxo, levanta e anda. Isso para mim é um desafio e a gente lê esse texto e eu particularmente eu leio o livro de Atos, me dá uma frustração tamanha. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. É isso aí. Deus Mas acho que a oportunidade é exatamente da gente virar essa página, sabe? Deus sempre nos dá a oportunidade, a misericórdia dele se renovou para nós vivermos o livro de Atos agora. Eu acho que essa sua palavra é muito boa, sabe? O que eles tinham... Agora, lembrando que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eu acho que o que nos falta é estarmos cheios do Espírito Santo. Né? E para ser cheio do Espírito Santo é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amados, me perdoem Não vou pedir ousadia. Perdão, não vou pedir perdão pela ousadia, não. É para a gente ter ousadia. Não é ousadia, isso é... Vou pedir perdão pela ousadia, não. Vamos aproveitar que estamos juntos, pedir para o Espírito Santo nos encher essa manhã. Olha aí onde você está. Enche a tela. A gente pode praticar a palavra agora. Dos irmãos. Tá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí. Valeu, então. Tchau, gente. Gente, então hoje à noite, compartilhem o link com outras pessoas, convidem para estar no culto.
Eu quero te convidar a estar no culto. A não ser que você faça um culto na sua casa, como acontece com o Sérgio e Priscila, que de vez em quando fazem os cultos lá, estejam conosco, tá bom? Vocês são nossos convidados para estarmos juntos e adorarmos juntos ao Senhor. Tá bom? Amém. Amém. Amo vocês. Beijo. Tchau, tchau, Graça e paz galerinha. a todos. Amo a vida de vocês. Encontro vocês lá no grupo. Tchau, tchau.